O meu nome é Verónica Soqueira, sou escritora e sou médium. Este é o meu primeiro vídeo, portanto perdoem se as coisas não correrem exatamente como deveriam. Eu vou tentar fazer vídeos a partir de hoje da forma mais natural possível e tentar realmente explicar algumas das questões que me são colocadas. Não é que eu seja erudita, não vou basear-me nos trabalhos que eu faço como médium na mesa radiónica quântica. Portanto, eu utilizo a mesa radiónica, que é este tabuleiro com simbologia sagrada. Portanto, esta mesa radiónica foi concebida por Régia Prado, uma terapeuta muito bem conceituada no Brasil, em Portugal, em várias partes do mundo. Eu comecei a trabalhar com a mesa radiónica quântica em 2016, mas por curiosidade, tentar perceber toda aquela engrenagem, a simbologia. Aliás, esta mesa que eu tenho foi-me oferecida por uma amiga muito querida, a Ivana, e porque eu não queria mexer muito com isto. Eu mexia também no tarô, eu trabalhava com a radiestesia, o pêndulo, portanto eu não queria complicar mais. Eu achava que iria complicar tudo se me metesse aqui a trabalhar com a mesa radiónica quântica. Entretanto, eu comecei, aconteceram algumas situações extremamente complicadas na minha vida, perdas materiais e depois seguida de uma grande perda que foi mais do que qualquer coisa material que eu tenha perdido. Portanto, a minha irmã mais nova foi uma perda que eu, embora conheça, bem, é difícil falar sobre isso. É muito difícil, embora eu saiba que ela está bem, eu sinta que ela está bem. É difícil. É difícil nós não vermos mais as pessoas que amamos. E não sou a única, infelizmente, neste mundo que passou por isso, mas a partida da minha irmã trouxe-me uma outra percepção da vida, completamente diferente. Eu comecei realmente a debruçar mais sobre a minha espiritualidade, uma procura daquilo que eu era, uma procura daquilo que estaria dentro de mim, do porquê de toda a minha infelicidade naquela altura, de todas as situações que me aconteciam, porque aconteciam umas situações mais bizarras, mais incríveis. Aliás, desde criança eu via espíritos, eu falava com espíritos, ninguém acreditava em mim, absolutamente ninguém. Riam-se, faziam bullying comigo. Eu era uma criança realmente muito martirizada, porque muitas mães dizem: o meu filhinho tem uma vida, um amiguinho invisível, os amiguinhos invisíveis, enfim. Eu tinha amiguinhos invisíveis, sim, invisíveis aos olhos dos outros, porque para mim eram bem visíveis e bem mauzinhos. Não eram amiguinhos, não. Eu via-os, às vezes estava a brincar com as minhas amigas, os meus amigos em casa da minha mãe, não é? Às vezes dentro de casa, outras vezes no quintal, mas isso acontecia mais dentro de casa. No sítio onde a minha mãe tinha a máquina de costura, às vezes eu estava a brincar com as minhas amigas, os meus amigos, não é? E de repente eu sentia um peso horrível no peito. Eu começava a sufocar, sem conseguir falar, sofri uma paralisia terrível, terrivelmente dolorosa fisicamente, e vi uma figura horrenda, horrenda. Isso era diariamente, quase. Essa figura perseguia-me. Era uma espécie de macaco, mas ao mesmo tempo parecia um vampiro. Era uma figura que me perseguia. Eu acordava aos gritos, eu cheguei a acordar com marcas na cara, no corpo. Ninguém acreditava em mim. Minha mãe não acreditava em mim, nem meu pai. Eu lembro de uma vez, quando tinha os meus 7, 8 anos, dizer à minha mãe: eu acho que alguém vai morrer. Alguém vai morrer. E levei logo um bofetão. Logo um bofetão. E no dia seguinte, realmente morreu o meu avô. E, portanto,
Foram situações muito, muito complicadas que foram acontecendo comigo e cada vez mais, e de uma forma cada vez mais drástica, mais difícil, eu tive que agarrar realmente em todas essas situações críticas para mim, em todas essas situações difíceis e tentar salvar-me. Era isso mesmo, salvar-me. Eu sentia-me morrer, eu tentei suicidar-me, eu estava desesperada, eu sentia uma infelicidade intensa, uma infelicidade que não terminava nunca, era diária, eu não sei explicar realmente o que é que era aquilo, quer dizer, eu trabalhava como atriz, eu estava em palco, quantas vezes durante o palco, durante os ensaios, eu via pessoas à volta a assistirem aos ensaios e essas pessoas não existiam, não eram vistas pelos outros colegas, mas eu via. Eu lembro-me uma vez o meu diretor, o Blanco Gil, que já faleceu, com muita pena, Blanco, descanse em paz, meu Deus, estava a falar-nos sobre a tragédia grega. E então estávamos sentados no palco a ouvir o Blanco Gil e eu vejo no meio da plateia uma menina, uma adolescente com uma camisola cor-de-rosa, um gorro cor-de-rosa, muito atenta àquilo que estava a ser dito. E eu perdi-me completamente. Eu fiquei a olhar para ela, eu não conseguia desviar os olhos dela. E de repente o Blanco chamou-me a atenção. Então, tem atenção, ouve o que te estou a dizer. E eu disse, não, mas porquê que não chama aquela menina que está ali, sozinha? E olharam todos. Quando olharam para trás, ela desapareceu. E eu não soube como explicar tudo isso. Portanto, uma série de situações que foram acontecendo e as pessoas achavam tudo muito estranho. Aliás, achavam que eu era uma pessoa muito estranha e que tinha a mania das bruxarias, das magias. Isso não tem nada a ver com bruxaria. Note-se, não tem nada a ver com bruxaria. Cuidado. Bruxaria é uma coisa totalmente diferente, é fazer mal ao próximo. E espiritualidade, espiritismo, aliás, espiritualidade não é espiritismo. Espiritismo é precisamente isto, é mediunidade, é estar em contacto com os espíritos, é acreditar na existência dos espíritos, na existência de uma vida para além desta, após o desencarne, após a morte. Portanto, eu estou aqui para vos falar da forma mais natural possível, conforme já disse, sobre as minhas experiências como terapeuta de mesa radiónica quântica. As minhas experiências durante as consultas, como ocorrem certas situações, o porquê, e, portanto, tentar elucidar algumas pessoas que estão interessadas. Aliás, o que me leva exatamente a fazer esses vídeos é porque algumas pessoas me têm pedido: Verónica, porquê é que não fazes vídeos? Oh, Verónica, dá conhecimento desses trabalhos tão interessantes. Porque não sou eu, é o meu guia espiritual que utiliza portanto, o meu corpo físico para então transmitir alguns conhecimentos que me são dados, orientações durante a mesa radiónica. Eu, quando comecei a trabalhar com a mesa radiónica, eu estava longe de saber ou de imaginar sequer que iria trabalhar com um guia espiritual, queria estar em contacto com um guia espiritual, que me ia abrir a minha mediunidade ainda mais, e que eu temia, eu tinha medo, pavor dos espíritos. E quando me diziam que eu era médium de incorporação, para mim era um horror. Eu dizia, Deus me livre se eu algum dia me vou meter a incorporar. Mas a verdade é que eu realmente já fiz várias incorporações, agora são cada vez menos durante as consultas. Aliás, raramente eu faço canalizações mentais e a psicografia. O meu guia espiritual vai-me dizendo com a sua letra, através da minha mão, vai escrevendo, orientando as pessoas que me procuram para os trabalhos de pesquisa, portanto, diagnóstico, na mesa radiónica quântica.
eu utilizo o tarô, eu utilizo cristais, eu utilizo diagramas que são feitos por mim, por exemplo, este diagrama, patologias, aqui. Tenho muitos outros e nestes diagramas eu faço a pesquisa com o pêndulo, portanto não é nada de estranho. A radiestesia aqui, a mesa radiónica, tem tudo a ver com o subconsciente. O subconsciente, energias são emanadas, o nosso contacto, a ligação com o lado espiritual, com o plano extrafísico, portanto, uma série de situações que eu depois falarei por tema, porque eu estou por aqui a falar e já está aqui tanta coisa, não é? Que as pessoas devem estar um pouco confusas e perdoem-me, sinceramente. Por favor, enviem-me mensagens, eu estou no Facebook, tenho um blog, basta entrar em Verónica Sukira, no Google, vão diretamente ter aos blogs ou ao meu Facebook. O Mediunidade, Espiritualidade e Cura é uma das minhas páginas, portanto eu estou no Facebook em que falo dos meus trabalhos mediúnicos. Muito obrigada por terem estado aqui a ouvir-me e espero voltarmos então a estar juntos. Eu espero que ponham um like, façam comentários, coloquem questões, que eu terei todo o gosto em estar convosco. Muito obrigada e tenham então a continuação de uma boa semana.